Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um podcast, um Pod Cristão. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Se sinta em casa. Já aproveita aí para curtir e compartilhar o nosso programa de hoje, que está muito bom. Um pouco, talvez, polêmico, pelas mulheres aqui presentes. Mas eu quero agradecer novamente a sua presença aqui. Se você não compartilhou o vídeo de semana passada, que não fez a gente bater nossa meta, você que está assistindo hoje, agora aí na sua casa, aproveita para compartilhar e para a gente conseguir bater nossa meta de hoje, que é de quantas pessoas? 20 pessoas. Você que está aí assistindo, compartilhar o mínimo para 20 pessoas. Então, se você conseguir compartilhar para mais, melhor ainda, que a gente ajuda bastante o nosso canal, que fica bem engajado, e o canal aparece para mais pessoas. Quero aqui apresentar o meu co-host, que é o Jonas, participa aqui conosco. Ele participa lá na Igreja do Bom Jesus como vice-diretor dos jovens, tá bastante ativo ali. Também é o menino do som ali, então qualquer BO com o som, pode jogar nas costas dele que ele resolve, ou joga pro Felipe e fica nessa, joga para um, joga para outro e nenhum resolve. Mas os meninos é bom, então qualquer BO de som, os meninos resolvem. E é isso. Fala galera, tudo bem? Aqui nós temos o Wellington também, trabalha no som também, viu gente? Qualquer problema, estamos todo mundo se ferrando. Mas nos eventos estamos todo mundo juntos, nós gostamos muito de trabalhar na equipe de sonoplastia, que é muito importante e a gente fica muito feliz. Queria apresentar aqui as nossas convidadas, que já vieram aqui uma vez e estão voltando novamente, né? Que nós temos a Carol. Ela faz parte da diretoria do Clube dos Bravadores. Se você tem aí na sua casa algum menino de 10 anos em diante, aí, até 90 e tantos anos, aí, pode ser desbravador, pode participar dos desbravadores. E até 15 anos, tá, gente? Tava brincando, tá? Dos 10 aos 15 anos, né, para ser desbravador. Se vocês tiverem interesse, tá? Procura alguma igreja adventista, tanto na sua cidade ou na cidade aqui onde nós vivemos, que é aqui em Barretos, para conhecer um pouco mais. Temos a Regina, diretora ali da nosso Ministério da Criança, também diretora dos Aventureiros. Se você tem crianças aí de 5 a 9 anos, 6 a 9 anos, de 6 a 9 anos também aí na sua cidade, procura Clube de Aventureiros. Ali dá uma iniciação para as crianças, um conhecimento sobre a palavra de Deus também. E, claro, tem diversão. Os aventureiros divertem mais que os provadores. Mas é porque eles ficam nos lugares mais aconchegantes, né? Melhores. Mas, assim, procurem na cidade de vocês, Clube de Aventureiros e Clube de Bravadores, ou aqui em Barretos também, que vocês vão gostar muito. Tá? Quero que as meninas se apresentem aí, dê um oi para a galera que está nos assistindo aí. Oi, pessoal, prazer estar aqui. Agradecer o convite já agora. E é isso. Boa noite também. Eu agradeço também o convite, né? Estamos aqui. Vamos aí, vamos em frente, né? Bom, a gente fica feliz quando a pessoa volta, pelo menos não teve um trauma. É um ótimo sinal. Isso que eu ia falar, teve um trauma, Mas, brincadeiras à parte, a gente já agradece às meninas por ter voltado, que pra gente é um incentivo, que mostra que pelo menos a gente está fazendo um bom trabalho, que não é pra gente, a gente tenta aí falar um pouco da palavra de Deus. E pra gente já dar início aqui à lição, queria convidar a Carol para estar fazendo a nossa oração inicial. Vamos lá. Senhor Deus, Pai eterno e amado, nós queremos te agradecer pelas bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas, pela saúde, também pela semana que nós tivemos. Queremos te pedir que o Senhor esteja conosco agora no estudo da lição, que nós não falemos por nós mesmos, mas inspirados pelo seu Santo Espírito. Que o Senhor também possa estar presente com quem está ouvindo, preparando o coração e a mente, e que nós não possamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Te pedimos isso não porque merecemos,
mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição de hoje é a lição 5. O texto-chave lá foi em Gênesis 3, de 1 a 15. Então, se você tem aí uma Bíblia perto de você, você lendo esse capítulo, você vai entender o que se tratou a lição 5 dessa semana, com o título A Deserção da Humanidade. Aqui é o nosso título, com a nossa tirinha. Se você não tem a lição da Escola Sabatina Jovem ou dos Adultos, pode também estar procurando uma igreja adventista aí próxima a você, e conversando com os líderes ali dos jovens e da igreja, para eles estarem te orientando como você pode estar conseguindo esta lição, tá bom? Aqui a nossa tirinha, ela veio com uma forma, uma sátira, né, um pouco também engraçada ali, de humor, de comédia, muito as frases aqui, muito dos nossos dias, né? Aqui a nossa primeira tirinha, a gente tem ali a Eva, o símbolo da Eva e da serpente, que a escrita, né, a frase, quando eu pecar, aí corta para outra tirinha, não direi nada. A última tirinha, mas haverá sinais. Então aqui, se você está aí muito envolvido nas redes sociais, sabe que é uma brincadeira ali, né, que tem sobre qualquer coisa. Então aqui eles pegaram essa brincadeira que tem bastante e colocaram aqui na tirinha, que exemplifica muito o Jardim do Éden, do pecado ali, né, de Satanás conversando com a Eva. E aqui eu escrevi uma coisa que eu lendo, eu achei que me impactou assim, que achando ali no contexto de que a Eva, ela achava que ali de primeiro momento ela achava de que ela podia fazer tudo escondida, que Deus talvez não ia saber, mas foi uma inocência da parte dela de achar que Deus não sabia, né, ali dos planos, não sabia o que ia acontecer. Que na pequenez humana podemos nos esconder de Deus e nossos pecados. Então é uma coisa que eu, batendo assim um olho, eu achei, para mim foi impactante. Queria que cada um aqui comentasse alguma coisa, o que achou da tirinha, o que ela iria falar, talvez, ali da lição. Pode ir, meninas. Fiquem à vontade. Querem falar alguma coisa? Não, eu concordo com você, Wellington, porque assim, haverá sinais, né? Então, quer dizer, nada está escondido, mas nada está escondido de Deus, né? Sim. Às vezes, você não sabe, o outro não sabe, mas Deus sabe, né? Verdade. E tudo tem consequências. Então, uma hora aparecem sinais e a gente tem que arcar. Eu sei, Carol. É bem essa parte, né, que a gente não consegue esconder nada de Deus, né? Deus é onisciente. Por mais que a gente erre, tente esconder às vezes o nosso erro, a gente não é capaz de fazer isso. Para mim, a tirinha ela tá mostrando isso, que embora às vezes a gente tente esconder, sempre tem um sinal ali que vai mostrar o que você errou, que Deus vai conseguir enxergar porque Ele vê o íntimo nosso, né? E tu, meu amigo? E também, né? Deus, claro que Ele convivia ali entre o ser humano, né? E pergunta, né? Jonas, cadê você, né? Por que se escondes de mim? Então a gente tem que pensar assim, né? Deus não precisaria nem falar isso, né? Ele fala, sai daí que eu já tô te vendo aí, não adianta você esconder. Eu sei que você tá aí. Já sei que aconteceu. Já sei o que aconteceu. Por que você está querendo esconder aí? Você acha que vai acontecer alguma coisa? Então a gente passa por essa questão, né? Que é o Espírito Santo que demonstra pra gente, né? Essa questão do nosso pecado e não adianta, né? Pode esconder atrás do poste que ele vai te achar do mesmo jeito. Ele tá te vendo, é isso aí. Bom, aqui partindo já para o início da nossa lição, queria que você já engatasse a Vamos lá, primeira então. para domingo. Domingo eu achei interessante, né? Por causa da questão sempre que vem a ilustratividade com o nosso cotidiano e depois a gente entra na parte da historicidade bíblica, né? E aqui fala assim, o maior esquema de marketing
E interessante aqui é que conta assim, né? Certa vez, um casal foi convidado pelos Correios para participar de um evento, um jantar, né, de gala e tal. E aí você imagina, né? O casal se preparou, vestiu a melhor roupa que tinha no momento, porque a ideia principal era, eles foram convidados para ganhar uma premiação em dólares. Vou ganhar um convite desse. Fala, vamos lá, olha, Eliton, vamos num jantar que nós vamos ganhar dinheiro, dólares. Você não vai pensar duas vezes. Você vai fazer o quê? Vou vestir a Ninguém melhor. vai pensar que é golpe. É. Porque tá lá com o seu nome, chegou na sua casa. Chegou na Uai, sua casa. eu Vai vou, comer né? de graça. Então, Vai comer de graça Foi convidado, né? um na convite de uma hora. empresa Nossa. chique, mandando ali para você. Aí você vai. Você chega no local e você fala assim, nossa, tem muita gente aqui. Aí você começa a pensar assim, será que todo mundo ganhou também? Que é o contexto da história. Todo mundo ganhou, beleza. Aí você senta, aí começa a programação, né? O evento, palestra aqui, palestra cá, daqui a pouco você entende que você não ganhou foi nada. Você foi convidado para participar de um marketing para vender algum produto. E o interessante é que nem o que eles beberam custava $1 e 10 centavos, que todo mundo poderia comprar. Então, você imagina a frustração deles serem convidados para um evento. Então, o que é esse contexto, né, desse casal aí, dessa história, quer nos dizer? Né, que lá no Éden, a Eva, ela foi enganada porque Satanás demonstrou uma coisa diferente para ela. nova. Uma coisa nova. E o contexto bíblico diz que realmente Eva era muito inocente porque não havia maldade naquela época, não havia enganos, não havia a mentira e não havia o que nós temos hoje com facilidade, né? A pessoa olhar para sua cara, te enganar de uma forma, de mentir para você de uma certa forma e você acreditar porque você acha que é verdade. Lá não, a Eva, ela tinha uma comunhão com Deus e tudo, mas ela não tinha ali naquele ambiente essa questão de mentira. Então, tudo que o Satanás estava falando para ela, ela achou que era verdade. Não vou morrer, vou comer o fruto, não vou morrer, vou conseguir conhecer, vou ter o conhecimento do bem e do mal. E foi uma questão de marketing, né? Levando para o nosso cotidiano, Satanás foi e jogou um marketing, falou, o quê? Vou falar isso, eles vão acreditar, vão comer o fruto, e aí Deus vai lá e vai matar eles, porque o salário do pecado é o quê? A morte, mas o dom gratuito é a graça de Deus e tal. Mas a gente entra nesse contexto. Então, a lição de domingo entrou muito sobre a questão do início ali, do inesperado, né? O que aconteceu de inesperado? A garantia que ele fez que eles alcançariam, eles tiveram a decepção. Então, eu fico imaginando, seres perfeitos, nunca pecaram, aí pecam, pela primeira vez na vida deles. Aí eles, no contexto de Gênesis de 1 a 15, tem a contextualização certinho sobre quando eles pecaram, que eles se sentiram nus, e eles... a folha, né, de figueira, a folha de figueira para cobrir a nudez e se esconderam quando Deus os chamaram. Então a gente imagina como que deve ter sido constrangedor e triste para eles, né, terem pecado e depois eles entenderem que eles cometeram um erro, né, entender que você cometeu um erro, ser um perfeito cometeu um erro. Então assim, a contextualização de domingo está muito sobre isso, obviamente que a lição vai estar contextualizando mais, segunda, terça, e as meninas vão falar, mas queria deixar só essa parte final aqui que fala assim, infelizmente Eva e também Adão só encontraram decepção e destruição imensuráveis que se espalharam através dos tempos, chegando até nós. Então assim, a partir do momento que houve a queda, os dois pecaram, né? Os dois erraram, porque uma pessoa, né, a Eva acreditou no contexto ali e a Eva foi e passou para Adão. E aí os dois usufruíram da mesma coisa, do mesmo pecado. Que é a mesma coisa. Eu conto para Carol,
alguma coisa sobre Deus que pode estar distorcido, ela vai e passa para a Regina, e a Regina segue a Carol. E as duas erram, e eu sendo um ser que já é errado, né, não no meu pecado, eu fiz as duas pecar e elas pecaram porque elas acreditaram em mim. Porque elas não foram atrás, não procuraram, não buscaram a comunhão com Deus. Então, o nosso cotidiano acaba acontecendo isso. Uma coisa que eu achei que eu acho que é interessante. Hoje em dia a gente tem a nossa comunhão com Deus, né? Tem momentos ali de altos e baixos que a gente está em volta de vários pecados, vários obstáculos ali que nos impedem da gente estar todo dia 100%. Uma diferença lá no Éden não é que eles tinham comunhão, eles tinham convívio com Deus. Então, é uma escala muito grande, uma proporção muito grande. Que não é uma coisa de que eu estou adorando a Deus porque eu acredito nele, porque eu leio a Bíblia, as coisas que Deus fez. Não tem como você não acreditar em algo realmente supremo, superior de que fez o universo. É totalmente diferente você estar frente a frente. É a mesma coisa do exemplo que o Jonas citou, mas no sentido de a Carol está me falando um acontecimento que aconteceu, mas ela está ali, frente a frente comigo, me falando e tal, de eu escutar de outra pessoa determinada coisa e tal. Mas eu estou escutando ali a Carol, frente a frente. Até a brincadeira, né, que a gente faz, que é... Como é que chama? Telefone sem fio. Telefone sem fio. Sim. A gente começa com uma coisa e daqui a pouco está transformando uma coisa gigantesca. Então, acho que o contexto e a gente enxergando dessa forma pesa muito mais os nossos dias hoje. Porque se a gente não... Mesmo Adão e Eva tendo o convívio literalmente ali com Deus, erraram, o que sobra pra gente? Seres que nem são perfeitos, porque eles eram perfeitos. Eles não tinham um grau, um declínio de erro. O que sobra pra gente? A gente não tem um convívio diário com Deus, a gente não está presente literalmente ali com Deus, e só resta pra gente ter a comunhão com Deus. Então, o que na nossa mente faz a gente acreditar, o que é Deus? Vou aqui tocar minha vida, deixo Satanás agir na minha vida. Às vezes, talvez você nem acredite em Satanás, mas ele está ali agindo na sua vida. Você não acredita em Deus, não sendo um bom filho e dentre várias outras coisas. Então, acho que a gente colocando nesse contexto, acho que pesa muito mais que a gente tem que estar ao lado de Deus, tendo nossa comunhão diária. As meninas têm alguma coisa para acrescentar sobre domingo? A gente já parte aqui para a segunda com a Regina. Isso aí, vamos lá, né? Vamos dar uma continuidade aqui, porque na segunda vem falando sobre as táticas de vendas de Satanás. Mas é aquela história, né? Igual o Jonas falou, o marketing, né? A gente sabe que empresas, né, especialistas se dedicam, né, para que tenha esse desenvolvimento, essas estratégias, essas técnicas em vendas, né, para alcançar as pessoas no que elas necessitam, né? Às vezes, assim, é a tática que eles usam para alcançar se a gente está precisando de algum produto. Mas aí tem hora que a gente não está precisando daquele produto. Mas é tão convincente que você fala assim, não, eu estou precisando, né? Não, agora eu estou. Não, sim. Eu vou comprar porque estou precisando. Nossa, como eu estou precisando. Mas a gente não está precisando. Tem uns 20 na sua casa, mas você está precisando. Isso, né, eu tenho já uns 10 sapatos, já tenho uma cor diferente. Aquela ali é uma cor diferente. Não, mas não tenho. Nossa, aquele detalhe, não tenho daquele detalhe ali, né? Então, a gente sempre, né, fica aberto ao consumismo, ou, né,
esses marketings, né, que vêm e puxa a gente. E Satanás não foi diferente. Quando ele caiu, né, quando ele foi expulso do céu, na verdade, ele não caiu, ele foi expulso, ele precisava de um local. E o local foi a terra. Né? Ele veio para a terra e ele falou, não vou ficar aqui sozinho, né? Não vou, então, viu Adão e Eva e falou, são esses mesmo que eu vou puxar para o meu lado, né? Fazer parte da minha legião que desceu comigo ali, né? Que foi expulso. Então, Deus reservou um cantinho ali. Reservou não, né? Deixou ele ali, ó. Satanás, você vai ficar aqui nessa árvore, você não vai sair daqui, não vai perturbar nada no jardim. Mas ele queria ficar sozinho? Não. Entra suas táticas. Entra sua venda de Marte. E a Eva passeando por ali, né, sozinha, coisa que ela não devia estar sozinha, né, porque Deus ordenou que eles estivessem sempre juntos e que não se separassem. Mas Eva passeando ali pelo jardim, olhou aquela árvore, né, mas é mais uma forma, né, e Satanás começou a usar suas técnicas. A sua primeira foi disfarçar de serpente. E começou a conversar com Eva. Então, ele perguntou para Eva, Deus disse que não poderia comer de todas as árvores, né? E aí Eva ficou, né, parada assim e disse, não, Deus não disse isso, né? Na verdade, né, lá em Gênesis 2, 16 e 17, né, fala certinho que Deus diz que de toda a árvore do jardim eles poderiam comer livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que se eles comessem, né, eles iam morrer. Mas Satanás, astuto, né, com suas técnicas, foi lá e perguntou para Eva, né, se ela não podia comer, né, dos frutos. E ela disse que não, que ela podia comer menos de uma das árvores. Mas, como Jonas disse, lá no Éden, nem Adão e nem Eva sabiam o que era maldade, não conhecia mentira. Então, ela ficou confusa, criou-se a dúvida em Eva, né? E ela começou, né, de certo, a pensar, né, mas por que eu não posso comer desse fruto? E creio, sim, que aí já entrou aquela dúvida, e quando Satanás disse para Eva que Deus não queria que ela comesse do fruto, porque senão ela seria igual a Deus, Eva já começou a pensar que queria ser igual a Deus. Então, de toda tramóia que Satanás fez, ele conseguiu colocar a dúvida, a incerteza e também a mentira. Porque Eva quis ser igual a Deus. E aí ela pecou, porque ela já pecou. Antes mesmo de comer o fruto, Eva já pecou, porque ela quis ser igual a Deus. Por que não saber ter inteligência igual a Deus, né? Por que não ser igual a Ele? Ter todo o conhecimento. Mas ela esqueceu que ela já era perfeita. Morava no jardim do Éden. Tinha tudo. Não precisava ter mais nada, né? Mas Satanás colocou essa dúvida e ela sentiu o desejo, sim, de ter esse conhecimento e de ser igual a Deus. Então, foi e comeu do fruto, né? E aí deu para Adão, né? Adão poderia ter falado, não quero esse fruto, mas ele também comeu do fruto.
E aqui fala assim, né? As táticas de Satanás não mudaram. Pode passar o tempo que for. Para ele, apenas uma coisa é importante: que você troque a vida eterna pela morte eterna. Então, é isso que Satanás quer. Continuar levando mais e mais pessoas a pecar, a mentir, para que continuem aqui com ele, né? Porque sabemos que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, viveremos uma vida eterna. Então, Satanás não vai permitir que isso aconteça. Então, ele vai continuar mentindo, né? Usando essas suas táticas para que a gente continue aqui. Se vocês tiverem algum comentário. Eu tinha anotado um negócio aqui, mas agora não estou conseguindo puxar o que era que eu ia falar. Mas uma coisa realmente interessante nos nossos dias é que passa tão desapercebido, pela correria, aquilo que a Regina falou de a gente se apega muito ao que é vendido, a forma que é vendido, a gente quer comprar isso, quer comprar aquilo, quer virar um consumista, e a gente não para trazendo pro que a lição quer dizer, que a gente não presta atenção nas pequenas coisas, que as pequenas coisas passam tão desapercebido que a gente nem presta tanta atenção, no sentido aqui de algum pecado que a gente comete, mas foi nada, deixa passar, aquilo que a gente escuta muito, né? Pecadão, pecadinho, o que vai valer mais, um Hitler que matou milhões de pessoas, ou você que só roubou uma canetinha? Para Deus, ambos são pecado. Não tem o peso. Um porque matou gente, muita gente, outro só roubou uma caneta. Pecado é pecado. Roubar não pode. Matar a pessoa também não pode. Pecado é pecado. O ser humano que faz essa escala, quer julgar, né? Quer fazer a coisa de justiça. Mas não é você. Quem é você na fila do pão? Você não é nada. Então, não é a gente que tem que julgar, não é a gente que tem que colocar a balança, é Deus. E Deus foi claro: pecado é pecado, não importa o nível ali de pecado. Então, o mal do ser humano, o mal do século realmente é esse. Eu diria de que a gente não prestar atenção e pequenas coisas que a gente deixa passar, o nosso próprio pecado que a gente deixa passar, ali de pedir perdão para Deus, de a gente não estar tendo essa comunhão diária ali com Deus, que também eu diria que é um pouco do erro ali de Eva, de que se ela tivesse tido por um lapso de momento, pera lá, Deus não quis dizer eu vou morrer instantaneamente. Será que ele quis dizer exatamente isso? Se eu comer, eu vou morrer ali na hora, de imediato? O que Deus quis dizer? Então, pera lá, então vou lá e vou questionar Deus. Porque o que a gente faz hoje, eles podiam ter feito antes. De conversar com Deus. Você está ali frente a frente com Deus, cara. Pergunta para ele. Mas pera lá, por que eu não posso comer isso? Eu vou morrer agora, aqui na hora? Agora eu lembrei o que era. Era disso, de perguntar. Porque você está ali na presença de Deus. Porque eles conviviam com Deus, exatamente. Né? Deus estava ali todo momento com Eu acho eles. que o erro não foi ter escutado a Satanás. Foi um erro, mas no sentido de que, eu posso escutar ele, eu estou vendo ele, mas antes eu vou perguntar. Vou conversar com Deus. Eu vou perguntar. Por que ele não quer que eu coma aquilo? Ele quis dizer, eu vou morrer, mas de que maneira? Ele não, hoje a gente entende que o morrer não era instantaneamente, mas era de que ele iria morrer. Eles iriam morrer se eles comessem, porque eles estariam em pecado.
e as próximas gerações deles iriam morrer, enfim. E eles Era morreram, né? era nesse sentido, Morreram, né? porque- Não era uma coisa, aquela fruta ali, aquele fruto tá envenenado, então você comer, você vai morrer na hora. Não era nesse sentido. Então eles tiveram essa inocência e essa essa falta de tato, né, ali, ou parar, eu acho que eu vou dar uma perguntada aqui para Deus, o que é aquilo ali? Quem que é aquela serpente? Acho que se tivesse tido isso, a gente teria um resultado diferente, né? O cuidado de não parar para pensar, né, e falar, não, eu tenho um Deus, né, que vem, conversa comigo, vou lá, né, conversar com ele. Não, ela ficou encantada Exatamente. pelo que a serpente disse para ela e não questionou, né, e comeu do fruto. Então, quando eu falo assim, quando a gente não tira um tempo para Deus, também corremos o risco, Sim, né? de fato. Né? Todo mundo está favorável a isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa de segunda, senão a gente já parte para Carol na terça. Ninguém? Pode ir, Carol. Ninguém Com hoje você. Vai lá. quer comentar. Pode falar. Ele pôs o microfone Não, pronto só pra falar comentar. assim que, da mesma forma que Satanás prometeu para Eva, ele promete para nós, que é a liberdade, fazer o que desejamos, sem sofrer quaisquer consequências. Essa é a promessa que Satanás faz. Pode falar, Carol, porque agora Mentira, você vai né? desvendar o que eu falei. Vamos lá. A parte de terça-feira, ela fala sobre as consequências gigantescas que o pecado de Adão e Eva proporcionaram, né? Então, para começar, ela fala dos passos que levam ao pecado. Isso a gente vai passo a passo juntos, tá, gente? Se vocês quiserem comentar no meio também pode. Acho que aqui, a partir de terça, a gente pode fazer uma dinâmica diferente. A Carol fala a primeira coluninha e a Regina, ou a gente aqui, responde a outra coluninha na mesma linha. Beleza, então. Então, o primeiro passo é ver o pecado. Ali, no caso, ele era representado pelo fruto. Exato. Aí, representando, né, a resposta, seria vendo a mulher. Que a Só gente- para contextualizar, quem está em casa, está lá em Gênesis 3, 6. Isso, essas são as partes que a gente encontra no texto bíblico. Exatamente. A segunda parte que leva ao pecado, então, primeiro ela viu, depois ela avaliou a experiência. Quem responde? Que a árvore era boa para se comer. Então, a Bíblia fala que ela era... o terceiro ponto vai falar, né? Permitir que os sentidos e sentimentos orientem a decisão. Agradável aos olhos, né? Essa parte eu achei super interessante, porque o ato da gente pecar, ele está muito voltado aos nossos sentidos. Não sei vocês quando eram crianças, né? Mas na igreja aprendi aquela musiquinha: cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, ouvidinho, o que ouve. Então, é através dos nossos sentidos que a gente começa, né? A admirar, a ver alguma coisa. Você viu alguma coisa, Jonas? Não? O quarto passo é considerar os benefícios da ação. Você vai ler a coluna? Desejável para dar entendimento. Então, ela viu ali o fruto, ela avaliou, era agradável aos olhos dela, e ela viu o benefício que o fruto traria para ela, né? Que Satanás falou ali para ela: vai te trazer entendimento, você vai ser conhecedor do bem e do mal igual a Deus. E o quinto passo, ela se comprometeu com a experiência. Que era, tomou do seu fruto. O sexto passo, ela passou a praticar a ação. Então, foi aí que ela cometeu mesmo o ato pecaminoso. E comeu. Que ela pegou o fruto e ela comeu, né? E o sétimo passo é que, além dela ter pecado, ela também levou outros a pecar. E deu também ao marido. Eu achei que vocês iam falar alguma coisa, que vocês falaram que ia levantar polêmica, né? Mas é muito interessante os passos que nos levam a pecar. Então, a gente tem que ver que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos sentidos, né? E aí a gente tem os resultados do pecado, que a parte de terça fala das consequências, né? Então, a gente vai para a parte dos resultados. Que a primeira parte é a consciência da mudança. Os olhos se abriram.
E o segundo, vergonha e sentimento de culpa. Percebendo que estavam nus. Eu achei muito interessante essa parte. Eu li lá no livro Os Escolhidos, da Ellen White. Eu vou ler até o trechinho para vocês, que fala assim, que de início, depois da transgressão, que Adão também comeu, ele imaginou estar entrando em uma esfera elevada de experiência. Quer dizer, ele acreditou mesmo que ele teria um entendimento, conhecimento do bem e do mal. E ali ele achou que ele estava entrando numa outra esfera. Nossa, agora eu estou conhecendo o que Deus conhece, né? Mas fala que, então, o pensamento do seu pecado o encheu de terror. Foi, assim, instantâneo, né? Por alguns segundos, ele teve a sensação de estar sentindo algo novo, experimentando algo que ele não conhecia, e logo em seguida, o pecado dele começou a pesar na consciência dele, né? Ele se deu conta do que tinha acontecido e ele começou a ficar com medo. O terceiro resultado lá do pecado é tentar resolver pelas suas próprias forças. E juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Então, ali eles perceberam, né, o que eles tinham feito, e em vez de eles irem até Deus e falar, ó, Senhor, a gente fez isso, e agora? Não. Eles ficaram com vergonha e eles se esconderam, né? Eles foram tentar resolver do jeito deles, né? Bom, a gente está nu aqui, então vamos pegar umas folhas de figueira ali, vamos resolver o problema. E o quarto passo é procrastinar a busca por Deus. Quando soprava o vento suave da tarde. O quinto, relacionamento rompido com Deus. O homem e a mulher se esconderam. Tive medo. Ali, no caso, eles se esconderam, né? Foi bem isso. Acho que procrastinar essa busca com Deus e romper esse relacionamento meio que tá junto, né? Eles se esconderam por vergonha, então eles se afastaram de Deus, né? Não Deus deles. E a partir daí, porque Deus ele não vai te forçar a ter um relacionamento com Ele, né? É a mesma coisa com a gente hoje. E quando eles se esconderam, eles estavam ali rompendo também o relacionamento que eles tinham. O sexto resultado é culpar a Deus e os outros. A mulher que me deste para estar comigo, a serpente me enganou. Gente, isso é muito característico até da gente hoje, né? Quando a gente erra, eu lembro quando, às vezes, alguma briga com os meus irmãos, ele me beliscou. Mas foi porque ele fez não sei o que comigo. Ele me xingou primeiro. Ele que começou. Ele que começou. Como a gente tende a jogar para o outro a culpa, a gente tenta justificar o nosso erro, né? É muito comum a gente não reconhecer quando a gente erra, ao invés disso jogar para outros, que no caso Adão, né, jogou para Eva, a mulher que o Senhor me deu, não só para Eva, mas também culpou Deus, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. E Eva culpou a serpente. A serpente foi a serpente que o Senhor criou. E o sétimo são os efeitos do pecado na natureza, nos relacionamentos humanos e na natureza e na expectativa de vida. Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Maldita é a terra por sua causa. Ao pó voltará. Eu achei interessante também uma parte que eu li, que eles estavam ali no jardim enquanto eles não tinham pecado. Depois do pecado que Deus conversou com eles foram expulsos do jardim, né? Eles não poderiam mais viver ali, que a gente vai ver acho que um pouquinho mais para frente. Mas o livro conta que quando Adão e Eva eles saíram ali do jardim e eles viram a primeira flor murchar, eles viram as folhas das árvores caindo, então ali eles compreenderam o que eles sabiam só por teoria, né? Que nem vocês falaram, eles eram seres perfeitos, eles não conheciam a morte. Eles entendiam na teoria, porque Deus explicou para eles o que era a morte, né? Só que eles nunca tinham vivido isso. E quando Adão viveu isso, o livro de Ellen White fala que ele se lamentou mais do que a gente lamenta quando perde um ente querido. Então, imagina quão grande foi a dor que Adão sentiu naquele momento. E eu acho que a parte de terça-feira é isso, né? E uma coisa que eu achei interessante também é que, embora eles tivessem a inocência ali no jardim, a gente também precisa lembrar que os outros anjos avisaram eles também de Satanás, né? E então, não era uma coisa que também era surpresa. Eles sabiam que Satanás iria até eles, só que eles não sabiam como, né? Satanás ele pegou o ser mais bonito que Deus tinha criado, né, entre os animais.
o livro fala que a serpente ela se destacava dos outros animais. E aí Eva viu aquela serpente bonita numa árvore, a única árvore que ela não podia tomar, não podia pegar. Mas aí pensamos no contexto. A árvore, como deveria ser, a árvore seria bonita, né? Começou a brilhar, né? Aos olhos, um Você animal olha e fala assim, bonito. coisa Não, bonita, vou lá, né? Vamos lá, né? Vamos curiar ali, o que está acontecendo? E aí, a parte que o Eliti me falou me lembrou muito de uma frase que fala: duvide de suas dúvidas antes de duvidar de Deus. Então, que nem você falou que Adão e Eva poderiam ter ido em Deus e perguntado antes, né? Mas, ao invés disso, eles acreditaram na serpente, ao invés de ter ido até o Criador e procurado, mas a serpente falou isso. Como é que é isso aí de verdade? Então, aqui a gente vê uma exemplificação mais clara, eu diria, do como foi ali o começo do pecado e os resultados que a gente tem desse pecado hoje. Aqui, uma coisa que eu anotei, que eu escrevi, eu vou falar, apesar do tempo, mas eu acho, é porque essa lição está muito boa, gente. Se você gostou, aproveita e curte, e compartilha também, porque essa lição está muito boa. Aqui, o contexto aqui da lição é no sentido de o ato não tem consequências, né? Mas aqui eu anotei que a gente pode relacionar a nossa alimentação dos nossos dias, de que a gente acha que pode comer tudo, nada vai nos fazer bem e não sei o quê, mas isso a curto prazo, a gente não vai ver esse resultado, a gente vai ver isso a longo prazo. Relacionando a história aqui de Adão e Eva, eles não tinham noção de que talvez aquilo afetaria eles a curto prazo. Mas ao longo do tempo, eles foram... Eu acabei com uma nação inteira. Isso aí é interessante que não só afetou eles, né, mas a proporção que isso tomou, Exatamente. porque afetou toda a terra. Então, isso é o cuidado que a gente tem que ter com os pequenos detalhes do nosso dia a dia. Agora vamos para a quarta. Vamos lá, momento hipertexto, né? Só comentando aí a questão, bem rapidinho. A questão que aconteceu no Éden nos acontece hoje, igual a questão que a Carol colocou, né, que a gente tem a mania de culpar a outra pessoa e tirar o nosso da reta, que a gente está errado, mas a gente não assume nosso erro, mas a gente fala dos erros dos outros. E isso aconteceu no Éden. E quantos milhares de anos se passaram e nós cometemos o mesmo pecado do início, que é culpar a Deus pelos nossos erros. E exemplificando, né? Porque assim, não culpa a Deus diretamente, mas você culpa a pessoa, né? E quem fez a pessoa? Foi Deus. E às vezes a gente tentar melhorar nós primeiro, para depois a gente não acusar, mas demonstrar o amor de Deus através da palavra, para que a pessoa possa entender aquilo que você entendeu, que você estava errado. Porque, não é o mesmo erro, tudo bem, mas você tem que reconhecer o seu, corrige o seu, depois que você corrigir, você vai estudar e você vai orientar, não acusar. E o que eu achei interessante é distorção, né? Aqui nós vamos entrar nessa palavra-chave, mas vamos entrar na distorção rapidinho. Vamos pensar o seguinte, temos uma foto, nossa foto. Nós distorcemos a nossa foto, nós podemos modificá-la, não podemos? E nós olhamos com outro e falamos, nossa, mas está diferente, mas parece que ficou bom. Aí você olha assim de novo, aí você se aproxima, vai ficando mais bonito. Na hora que você chega pertinho, você fala, nossa, ficou feio, hein? Mas é uma verdade, você olhou, você teve interesse, você se aproximou, quando chegou o momento certinho de ver, você falou, não era isso que eu queria. Não, você descobriu que não era. É o que aconteceu com Eva, né? E é o que aconteceu com Adão na questão que a Carol falou. Teve um momento de emoções, ele viu, né, a questão do conhecimento do bem e do mal, e fica imaginando, né? Nós temos a palavra jovens, né? Mas você imagina e fala, deu ruim, hein? E agora?
agora eu tô ferrado. Porque assim, antes, né, não havia um pensamento de grandes nações e tudo, mas a gente pensar, nossa, errei, ferrei com todo mundo, com as nações depois, né, pensar. Mas a gente pensar ali no contexto, falar, errei feio, hein, e agora? O que será que vai acontecer comigo, hein? E é um pensamento que a gente tem. E a mesma coisa, Satanás implanta na nossa cabeça, que é, você errou, você não merece perdão. E Deus diz para nós, você é merecedor do perdão porque Jesus morreu na cruz por você. Então, por mais que o pecado seja o nosso alvo principal, porque nós somos assim, nascemos assim, e não adianta você falar, não peco, sinto muito, você vai pecar, uma hora você vai. Deus está de braços abertos para cuidar da gente. Então, a palavra da rede semântica, quero que vocês digam aí o que vocês vierem à cabeça sobre distorção. Pode começar aí, meninas. Mentira. Eu coloquei aqui meias verdades. Ilusão. Enganar. Vamos dar continuidade aí. Então, vamos embora, vamos aqui para a quinta com as meninas. Eu distraí tanto com o Jonas agora que eu até esqueci como é que eu ia pegar a quinta-feira aqui. Então, a quinta-feira, o tema é pronto para salvar. É interessante a gente observar na lição de quinta-feira que Deus, quando Ele criou o mundo, a gente sabe que Deus é onisciente, né? Então, no ato dele criar o mundo ali, Ele já sabia tudo o que ia acontecer. E Ele sabia do pecado que ocorreria e Ele já tinha um plano para resolver isso, né? Que eles falam aqui plano de emergência. Ele já tinha uma solução. Ele já se antecipou a um momento, né? E a gente lê lá em Apocalipse 13:8, um pedacinho do verso que fala assim: o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, a partir do momento que ele criou o mundo, ele já sabia que Jesus precisaria vir morrer para resgatar o ser humano, né? E aí a gente vê a face do caráter de Deus, né? Porque mesmo sabendo que ele teria que sacrificar o filho dele, ele ainda criou, ele ainda nos fez, ele ainda nos deu o livre-arbítrio para escolher entre obedecer ele ou não obedecer. E deixa eu pegar o pedacinho aqui. Fala assim: mesmo quando nos separamos do Criador ao quebrar nossa aliança com Ele, ainda assim Ele vem à nossa procura para restaurar o vínculo quebrado. Que aqui está falando de quando a gente peca, né? É interessante a gente pensar que, às vezes, quando a gente peca, a gente tem vergonha, a gente quer se esconder, a gente não quer assumir, né? Mas é justamente o oposto, né? É ir até Ele, porque mesmo que a gente peque, Ele está pronto a nos receber, porque como a gente viu na lição da semana passada, Deus é justiça, Ele não vai te poupar das consequências, mas Deus é amor, então Ele prevê uma solução também para os nossos erros, Ele vê uma solução para nos salvar e nos levar para perto dEle. E a Regina acho que vai continuar a quinta, né? Não, então, dando continuidade, né? Então, Deus já tinha profetizado, né? Que veria um descendente, né? Que iria desferir um golpe mortal em Satanás. Então, assim, quando Deus mandou seu filho, né? Para morrer por nós, pelos nossos pecados, as mentiras de Satanás veio à tona. As pessoas podem ver, né? Quem era Deus, quem era Satanás e as suas verdades, né? Então, ao anunciar voluntariamente a sua vida, Cristo prometeu não apenas a redenção, mas também a destruição final e eterna de Satanás, do pecador e do mal, né? Do pecado, no caso, e do mal. Então, quando Deus morreu por nós, Ele destruiu Satanás. E é isso, gente. Bom, aqui a parte de quinta, ela vem trazendo uma explicação mais clara de que Deus é Deus porque Ele já tinha um plano de tudo. Então, ele tinha, aqui o comecinho da lição fala, né? Ele tinha diversos planos, ele sabia de tudo, então ele tinha, vamos colocar, ele sabia exatamente do que ia acontecer, se Adão e Eva escolhessem como eles escolheram, comeu o fruto,
ou se eles não tivessem escolhido comer, ou qual que seria o resultado. Então Deus tinha um plano de ação e um plano de defesa de tudo. E mostra de que ele é Deus exatamente por isso. Porque apesar de tudo, sendo uma coisa boa, ele tinha um plano melhor ainda, e sendo o resultado de hoje, ele também já tinha um plano de defesa, que era Cristo, que era o único que poderia morrer ali pela gente, e que a gente tem a nossa segunda chance hoje. Então, é uma coisa bastante interessante. Não sei se nós tem alguma coisa para falar, senão Vamos a gente lá, já segue vamos pra para a sexta. Vamos para a sexta. Queria que cada um falasse uma coisa interessante que achou da sexta, para a gente já fazer aqui um encerramento rapidinho. Eu encerro aqui. Pode começar aí, gente. mulheres. Rapidinho. Uma parte. É uma coisa interessante que achou de sexta, para dar lição, que você achou interessante, para a gente já poder finalizar aqui. Tá, eu gostei dessa frase aqui. Devemos aplicar o nosso coração a conhecer o que é a verdade. Eu acho que a gente vai ser enganado. É que nem aquela história do homem que ele era especialista em reconhecer uma nota falsa, né? Ele reconhecia qualquer nota falsa que era colocada na frente dele. E aí foram perguntar para ele o que ele fazia, né? Quantas notas ele estudava, né? E ele respondeu que estudava uma, a verdadeira. E através da verdadeira ele conseguia reconhecer todas as outras. Então eu acho que é um pouco puxado a isso, né? Se a gente se aprofunda na verdade, se a gente crê que a palavra de Deus é a verdade, que nem diz lá no verso, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não meias verdades, a verdade por completo. Eu acho que é o ponto principal ali para a gente não cair nos enganos de Satanás, né? Regina? Há um ponto aqui, né, da lição que eu gostei também, Cristo atingirá as profundezas da miséria para resgatar a raça que fora arruinada, né? Então, assim, por mais que pecamos, por mais que erramos, a gente tem um advogado, que é Cristo Jesus. Então, se errarmos, se pecarmos, temos que ir a Jesus, temos que ir a Deus e pedir perdão pelos nossos erros e pedir perdão pelos nossos pecados e manter nossa comunhão com Ele também, né? Porque a partir do momento que a gente continuar com essa comunhão com Cristo, não vou dizer que não vamos pecar, mas estaremos mais atentos, né? Para que a gente possa não errar, não pecar tanto. Mas temos um advogado para que possa interceder por nós. Amém. Jonas? Queria deixar aqui, né, uma exemplificação muito boa, né? Que quando Jesus morreu por nós, Ele nos salvou. E por Ele ter nos salvado, Ele consegue nos moldar, Ele consegue nos restaurar e o nosso coração começa a se modificar. E pode até melhorar o nosso caráter e, obviamente, vai sempre nos abrir os olhos. Então, a exemplificação lá no Éden, Eva e Adão, eles queriam ter o conhecimento do bem e do mal. Estão conhecendo o bem e o mal. Nós também estamos conhecendo o bem e o mal, que essa luta cósmica que continua. E nós sabemos que a cada dia o nosso lugar é para o bem. Então, a nossa lição, que eu acho que foi a segunda, terceira, que falou sobre a questão, ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Porque Deus morreu por nós e trouxe a vida eterna para nós. Então, só queria deixar o quê? Que a gente tem um Salvador ali para a gente seguir. A escolha é nossa e nós já temos um conhecimento do bem e do mal. E essa lição está demonstrando quem que é o nosso mal, quem que é Satanás que está trazendo esse mal para a gente. É fácil?
Não é, porque a mesma forma que ele usou a serpente para demonstrar aí a árvore bonita, linda, maravilhosa, ele usa outras coisas para nós. Eu tenho uma fraqueza, Carol tem uma fraqueza, Regina uma fraqueza, o Eli tinha uma fraqueza. E ele conhece muito bem a nossa fraqueza. Então ele vai demonstrar uma coisa linda, maravilhosa na sua frente, que vai fazer com que você erre várias vezes e ainda vai falar para você ainda que você não tem capacidade suficiente para ser perdoado. Então, nós temos igual a Regina falou, nós somos pecaminosos, mas nós temos que buscar a Deus de todo o coração. Uma coisa aqui interessante, interessante para a gente analisar e perceber o ponto. Satanás, a conversa ali, o diálogo que ele teve com Eva, ele colocou de uma forma de que ele sabia de tudo, ele havia o conhecimento de tudo que ele fez, ele entrou na cabeça da Eva dessa forma, colocando de que, pô, eu sei de tudo, Deus também sabe de tudo, você não sabe de tudo. Se você comer esse fruto, você vai saber de tudo. Então, mas ele ocultou uma parte de que você sabendo, não é necessariamente saber de tudo, pode ser bom. Então, ele fez com que ela criasse essa imagem que, pô, Deus está escondendo alguma coisa de mim. Então, deixa eu comer isso aqui, porque todo mundo sabe de tudo, eu não sei de tudo, eu quero saber de tudo. Então, ele ocultou uma parte que eles, sabendo de tudo, poderia fazer com que eles contradizessem a palavra de Deus, contradizessem o que Deus havia orientado para eles. E aqui uma coisa para a gente já encerrar, podemos ter certeza de que tudo que contradiga a palavra de Deus procede de Satanás. Então, aquilo que a gente falou todos os dias, e que eu comentei de precisa atentar o detalhe, uma palavrinha, uma coisinha ali, uma ação, talvez possa não ser de Deus, pode ser realmente uma coisa que precede de Satanás. Então, tomar esse cuidado, porque Deus não se alegra, Deus não fica feliz quando a gente comete esses atos contra Ele, Ele fica muito triste, então possamos ter esse cuidado. Então, para a gente encerrar, queria que a Regina fizesse a nossa oração. Então, vamos lá. Maravilhoso Deus, querido Pai, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade de estarmos falando um pouquinho mais da sua palavra, dos seus ensinamentos, de poder estar expondo a sua verdade, e que o Senhor continue cuidando do nosso pensar, do nosso olhar, do nosso falar, do nosso sentir, que possamos ter discernimento em relação às coisas, à verdade, que possamos buscar mais o Senhor. E que, nesse momento, o Senhor cuide de cada um, que nos acompanha, que nos assiste, e nós aqui também, Senhor. Nos leve segurança para casa, é o que te pedimos em oração. Em Cristo Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Fico feliz que tenha ficado até aqui. Se você ainda não compartilhou, o momento é agora. Você lembra da meta, né? Que Na meta de 20 pessoas que você precisa compartilhar o pod de hoje. Então, clica aí em compartilhar e encaminha para 20 pessoas. E assim a gente vai virar essa bola de neve e a gente vai ter mais de 100 pessoas aí que vão assistir nosso pod de hoje. E se você gostou de hoje, que foi uma lição extraordinária, curte aí, que ajuda bastante o nosso canal, que a gente fica feliz vendo que vocês gostarem. A gente sempre tenta trazer os melhores conteúdos aqui para você. Se você gostou de hoje, você vai gostar de semana que vem com o título A Vitória da Cruz, a lição 6. Se você quer entender o que essa lição 6 vai tratar, eu quero te convidar que se faça presente aqui na lição 6 conosco aqui novamente. Até mais. Tchau. Tchau.